Boa noite a todos. Não sei se quem ainda estava com dificuldade de entrar conseguiu. Mas vamos começar a nossa aula de hoje. Acho que vocês tiveram um pequeno infarto agora. Eu disse até que ia deixar para comentar sobre a nossa prova um pouquinho mais à frente, mas vou aproveitar e fazer desde logo, porque eu sei que, senão muitos não vão nem conseguir se concentrar na nossa aula. Então, para vocês ficarem um pouquinho mais calmos, vamos comentar aqui sobre essa nossa avaliação. Gente, esse questionário é um questionário que eu chamo de estudo dirigido, certo? O que é um estudo dirigido? É você trabalhar com conceitos e deixa eu só auxiliar aqui uma aluna que não está conseguindo entrar. Pronto. A Ana vai tentar reiniciar o celular para ver se é um problema na configuração. Bem, vamos lá conversar sobre a nossa avaliação, né? Esse estudo na forma de questionário é uma forma de auto-aplicar, né, através da resolução desses conceitos, a fixação do conteúdo. Então, se vocês pararem um pouquinho e derem uma olhada nas questões, vocês vão ver que são questões extremamente fáceis e diretas, né? Eu não digo que são questões objetivas, mas são questões conceituais, para que vocês fixem o conteúdo, aqueles conceitos. Na primeira aula, eu disse que a nossa disciplina é uma disciplina de natureza conceitual, onde o meu objetivo aqui é trabalhar conceitos científicos na área jurídica, para que vocês, profissionais da contabilidade, possam, então, se apropriar desses conceitos na atuação profissional de vocês, certo? Então, por isso, não existe complexidade na hora de resolver essas questões. É muito mais, ao meu entender, uma forma de vocês orientarem o estudo para a minha disciplina do que propriamente um questionário que requer uma pesquisa mais esmiuçada ou até mesmo uma opinião. Vocês vão ver que são perguntas bem diretas, bem objetivas, e que com uma linha ou duas no máximo você consegue responder cada questão. Eu não quero nada muito elaborado, certo? Então, por essa razão, por não querer tanto elaborado, eu estou colocando o individual, porque é uma forma de você também parar e estudar o conteúdo da nossa disciplina. Né? Dessa forma, esse estudo dirigido que eu estou passando para vocês vem justamente para compor. Então, a partir do momento em que você vai fazendo esses questionários, você vai não só estar fixando esse conteúdo, estudando esse conteúdo, mas me colocando também como contrapartida a avaliação de vocês nessa nossa disciplina. Então, não existe muita... não quero respostas de tese, não, são coisas bem objetivas,
vocês vão ver que são conceitos muito básicos que eu estou solicitando para cada uma dessas questões, que inclusive são as temáticas das nossas próximas aulas, dos nossos próximos encontros, certo? Nós iniciamos com aquelas noções preliminares, a introdução ao estudo do direito, e eu vou aqui desenvolver com vocês, vou, inclusive, fixar alguns conceitos mais com vocês, como eu coloquei nessas 5 primeiras grandes temáticas, né? Lembrando que algumas vocês vão ter o aprofundamento dessas questões quando for no quarto semestre, período, nos próximos períodos que vocês vão ter a possibilidade também de desenvolver mais essas disciplinas, certo? Então, não fiquem, vocês vão ter ainda 2 semanas para isso. Vocês vão ver que é um questionário bem simples, bem fácil de ser respondido, tá bom? E é uma forma também de nós estarmos complementando a carga horária de vocês através de uma atividade para casa, tá certo? É uma maneira de compor, além, se vocês deram uma olhada no nosso plano de curso, além disso, nós temos essas atividades como uma forma de compor aquele conteúdo, o nosso conteúdo programático da disciplina, ok? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar me perguntando no grupo, e aí a gente vai respondendo. E aí me perguntam lá, porque se for a dúvida de outras pessoas, a gente já responde para todo mundo. Sim, será individual, como falei, é uma forma de cada um estar estudando e se apropriando desses conceitos, né? E o envio dele vai ser através do meu e-mail até a meia-noite do dia 13, certo? Eu realmente não tenho condições de postergar mais essa data, como eu já falei para vocês, o nosso curso está curtíssimo o tempo. Então, eu imediatamente já vou passar a segunda atividade e dessa forma, quem eventualmente não fez, nós vamos procurar no finalzinho do semestre na reavaliação, tá bom? Mas sem muito pânico, sem muito estresse, vai ser algo realmente, não é nada muito complexo, ok? Bem, vamos então para o nosso conteúdo de hoje, né? Antes de fazer, de entrarmos até, eu quero voltar e rever, na verdade, comentar com vocês, até mesmo porque alguns alunos ainda estão pegando, né, o clima da aula. Nós não tivemos, infelizmente, aula passada pela razão de eu ter adoecido, né, peguei uma sinusite, e ainda para piorar a situação, o meu neném também teve bronquiolite, então na segunda-feira foi no hospital, tá um caos, né, a saúde em todos os lugares, e eu acredito que também, pronto, eu acho que a Ana Paula conseguiu, pronto, agora. Então, por essa razão, nós não tivemos aula passada, vocês vão perceber pela minha voz que eu ainda estou me recuperando, né? E por isso, quero dar um apanhado, né, do nosso conceito, da nossa disciplina. Bem, nós começamos aqui definindo o que é direito. E nós vimos que direito é o conjunto de regras obrigatórias que vai disciplinar a convivência social humana, justamente pela necessidade de que o ser humano tem de viver em sociedade, de viver em relacionamentos interpessoais, que surge conflito e que esse conflito precisa, então, ser pacificado por um outro ente que recebe o poder dessa população, desses homens, para, então, fazer valer os outros direitos, os demais direitos que
são inerentes à própria natureza humana. Então, quando a gente conceitua que direito é o conjunto dessas regras obrigatórias que disciplinam a convivência social humana, a gente tira um pouquinho de cena aquelas outras normas que são normas sociais, mas não tem esse condão, né, de imperativo, de força, né, de promoção de justiça, como é a norma jurídica. Então, a moral, a religião, a etiqueta, as normas dos grupos sociais são normas sociais, sim, mas elas estão em outra esfera, né, dentro do contexto da sociedade. Nós temos a norma jurídica, essa sim, como uma regra social garantida pelo poder de coerção do Estado e que justamente tem como objetivo essa promoção de justiça. Aí você pode até questionar. Priscila, mas toda norma jurídica, será que ela é justa? Nós vamos, às vezes, encontrar normas que já nascem injustas ou, às vezes, se tornam injustas pela própria evolução da sociedade. E aí se vê a necessidade de reformular essas normas ou reformular o entendimento sobre essas normas. Então, a norma jurídica, ela é coercitiva, ou seja, ela tem um condão de forçar as pessoas a adotarem um determinado comportamento ou se absterem de um determinado comportamento. Ela é imperativa, por quê? Porque o Estado recebeu o império da lei para fazer cumprir, para fazer valer essa prerrogativa dele. Nós vimos aqui que Weber, ele diz que é o Estado quem tem o monopólio do uso da força. O Estado quem pode usar de violência, o Estado quem pode se valer da coerção física, inclusive, para a obediência dessas normas jurídicas. Também, uma das características da norma é o sistema atributivo. Por quê? Porque ela atribui comportamentos para as pessoas. Diz, nós amanhã estamos terminando o prazo para envio do imposto de renda, né? Já a dilação. Uma vez eu vi um estudo de que mais de 70% da sociedade, se fosse facultativo, não faria declaração de imposto de renda. E nesse estudo ficou evidenciado de que muitas vezes o Estado ele tem que atribuir penalidades para que os seres humanos, no caso as pessoas, adotem determinados comportamentos. Então, se mais de 70% das pessoas, se não fosse pelo império, de sofrer as reprimendas referentes à punição do imposto de renda, seja cancelamento de CPF, seja pagamento de multa, do que for, não fariam esse tipo de declaração, seja através própria, seja através de um computador, enfim. E a finalidade última, né, é a promoção da justiça. E com isso a gente tem em mente, a gente tem a percepção de que, bem aristotélica mesmo, de justiça sendo dar a cada um aquilo que é seu. E dar a cada um aquilo que é seu é fazer com que os seus direitos eles sejam respeitados, os direitos, e somente a lei possa, então, ser um limitador, né, dessa liberdade, desses direitos do indivíduo. Nós falamos aqui sobre as fontes formais do direito, a gente falou sobre a lei, sobre o costume jurídico, sobre a jurisprudência, sobre a doutrina jurídica, né, sobre aquilo que dá origem, que dá um ensejo à lei. Então, a lei é justamente aquela norma jurídica escrita que é emanada de um poder competente. Nesse caso, nós temos
como poderes do Estado, poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário, lembrando que esse formato tripartite, né, de direito, do poder, melhor dizendo, se a gente for olhar lá no Leviatã, na origem mesmo de Hobbes, no pensamento de Hobbes, não está restrito a esse não, tanto é que em alguns países nós temos o poder moderador, né? No Brasil nós já tivemos o poder moderador. Então, com isso, né, é uma possibilidade de deixa eu ver aqui. A senhora acha que as leis precisam mudar ou precisam ser aplicadas melhor? Vinícius, eu... Depende de que lei, né? E depende da matéria especificamente. Primeiro, por que eu vou colocar? Nós temos sistemas legais muito ultrapassados. Nós temos sistemas legais muito avançados que, por serem ultrapassados, não têm uma aplicabilidade legal boa, por serem muito avançados, acabam também não tendo efetividade, seja porque não tem um corpo. Vou dar um exemplo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a esfera penal. Né? Nós vamos tratar na próxima aula, mas só para vocês terem uma ideia. Nós temos, basicamente, quando a gente trata temos centenas de leis, certo? Mas 2 instrumentos importantes o Código Penal e a Lei de Execuções Penais. Esses 2 instrumentos, se nós formos analisar a Lei de Execuções Penais, a nossa Lei de Execuções Penais, ela é uma lei extremamente avançada. Considera direitos humanos, só que, praticamente, ela é quase que inaplicável. E é inaplicável por condições materiais. Né? Então, não se fala em ressocialização, mas o sistema penitenciário brasileiro, ele não traz, pela própria estrutura física, né, física, material, não vou ser simplista e restringir a isso, mas a impossibilidade de aplicação de muitos regramentos que estão ali previstos na Lei de Execução Penal. Do outro lado, nós temos no nosso direito penal, em especial no Código Penal, tratativas que por muitos são consideradas injustiças sociais. E aí vai depender de quê? Gente, você pode chegar e pensar, o nosso sistema é um sistema bastante punitivo, nós temos uma legislação que, apesar de termos a possibilidade de progressão de regime, nós temos várias outras benesses, se a gente for considerar países, por exemplo, como os Estados Unidos. Eu confesso, eu já disse, quando eu advogava, antes de entrar na universidade, eu atuei na área criminal. E saí por realmente opção, né? Não quis mais trabalhar, apesar de gostar muito, mas o que a gente começa... E é isso só para justificar minha prova da OAB, eu fiz penal, para vocês verem como eu era muito desse ambiente. Até hoje, séries, filmes, o que eu gosto mesmo de assistir é de investigação, documentário de crime, e a gente assiste o quê? Os americanos. Então, é uma tendência a gente acabar comparando com o sistema brasileiro. Mas a gente vê a discrepância, né? Muitas vezes você tem um sistema que permite a liberdade com 1/6 da pena para alguém que comete crimes considerados horrendos, né? Ou até mesmo a possibilidade de responder à liberdade no caso de crimes cruentos mesmo. E você tem em outros casos pessoas que cometerem
crimes, sei lá, onde fora... É porque eu não quero dar esse exemplo para não parecer partidarismo, mas você ter tráfico, você ter outros crimes que não teve, né, o envolvimento com a vida humana, podemos assim dizer, a periculosidade, né, da vida humana, que tem um tratamento muito mais gravoso. E aí você questiona, poxa, por que será? Por que que tem? Então, essa pergunta, se eu já assisti Suits, olha, Suits, eu já perdi a conta quantas vezes eu assisti. Eu e meu esposo, é a nossa série número 1. Olha, essa é muito difícil você encontrar uma série de advogados, de ambiente jurídico. A gente já chegou no ponto de repetir as falas, tipo Mike e Harvey, né? Já de repetir as falas. É muito difícil realmente encontrar uma série que... Até a nova que saiu agora, O Poder e a Lei, que era com base daquele filme do Matthew... Eu esqueci, McConaughey, alguma coisa assim, que foi o filme, né, que é The Lincoln Lawyer. Aí lançaram a série, bacana, eu gostei, assim, gostei mais da série do que do filme, né, mas bem interessante. Então, só para exemplificar isso, vai depender da aplicação. Porque quando a gente vai, por exemplo, no direito do consumidor, Vinícius, nós temos uma estrutura muito bacana de proteção, né? Porque nós temos os PROCONs, nós temos uma estrutura, né? A legislação foi uma legislação de vanguarda na proteção do direito do consumidor na América Latina, para não dizer no mundo, né? Então, sem dúvida, tudo vai depender, né, do ramo, da própria estrutura. Tem muita coisa que precisa mudar? Não nego, né? E eu, particularmente, acho, né, que o nosso sistema criminal precisa de uma reforma. Sim, mas uma reforma que vai em todas as escalas, né? Não somente na lei e na fixação de penas, mas também na própria estrutura de como se estrutura nosso sistema criminal, certo? Mas como é um ponto muito, como eu posso dizer, sensível de discussão, eu vou deixar cada um pensando. Outro dia a gente pode até conversar, mas aí a gente tem uma visão. Mas, sem dúvida, a lei, né, o poder legislativo é o ponto de partida, né, para combate à criminalidade, para fomento, às vezes, ao empreendedorismo, enfim. Então, relembrarmos, lei é justamente a norma jurídica escrita emanada do poder competente, né? E a legislação é o conjunto das leis vigentes em um determinado país. Nós vemos justamente que quando nós vamos ter uma disciplina, né, que é legislação social, trabalhista e previdenciária. Nessa disciplina, eu não vou trabalhar teorias, doutrinas, não. Eu vou apresentar a vocês a legislação social, ou seja, nós vamos conhecer os textos normativos para que vocês possam ter uma compreensão, como, por exemplo, trabalhar com recursos humanos, férias, termos de rescisão, dentre outras normativas, né? A gestão do universo do trabalho, que para parte, talvez, de muitos de vocês. Nós fizemos também um comentário sobre o recurso, né? A jurisprudência, justamente o entendimento dos tribunais, né? O conjunto de decisões judiciais reiteradas sobre determinadas questões, porque muitas vezes
os casos acontecem no dia a dia, nas cidades, então cada juiz pode pensar de uma forma, mas a partir do momento em que há os recursos, ou seja, um ato pela qual a parte ou interessado que é vencido num determinado procedimento jurídico, ele pede o reexame daquela questão a um outro órgão julgador, né, de hierarquia superior àquele que já decidiu. Então, quando é quase que um funil mesmo ao contrário, né? A jurisprudência, ela acaba sendo esse conjunto das decisões judiciais reiteradas sobre determinadas questões específicas. E hoje o ápice, né, do nosso ordenamento jurídico, ele está no Supremo Tribunal Federal. Ele é quem acaba dando a palavra sobre questões que até, no meu ver, não deveria ele se posicionar a favor não, sobre a matéria. Vou dar um exemplo, né, que eu achei um aberrácio jurídico, na minha singela, humilde opinião, foi ele discutir sobre jogo de Copa do América. Foi. Lamento. Não é corte, porque a Constituição fala que o Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional. Já ao meu ver, é muito mais próprio esse sistema, como é o modelo americano, que são questões pontuais, específicas, que têm a necessidade de ter um posicionamento por parte da Suprema Corte, no nosso caso, do Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos vivendo no que se chama ativismo judicial. Tem na verdade, até escrevi isso um pouco, eu fiz um passant, eu não queria adentrar muito nessa questão da minha tese, doutorado, mas um dos pontos, se a gente for olhar um pouquinho e analisar a história, a gente vai ver que o século XVIII, com as revoluções francesas, né, o apogeu, né, do liberalismo, contudo, da primazia da lei, né, a lei como vontade do povo, como a gente viu na nossa aula anterior, o poder legislativo ele ganha uma importância da sociedade, uma importância na vida social, onde como se a resposta para os poderes da sociedade viesse a partir do poder legislativo. Então, o século XVIII todo, o século XIX, né, nós tivemos o apogeu do poder legislativo enquanto condutor e responsável por responder os anseios da vida social. No século XX, nós tivemos o apogeu do poder executivo, através justamente das políticas públicas, estado de bem-estar social, Keynes, a necessidade de responder, né, ao passivo social gerado pela Revolução Industrial. Então, nós tivemos normas de caráter trabalhista, nós tivemos a necessidade do Estado ser prestador do serviço público, né, de ser o garantidor, né, do socorro ao mais renegado socialmente falando. Então, acaba que o século XX foi marcado justamente pelo apogeu do poder executivo. E o poder executivo ele ganha força. E a gente começa a perceber que já no final, principalmente pós 88, nós estamos vivendo uma era do apogeu do poder judiciário, né? Onde o poder judiciário ele acaba sendo agora o grande salvador da pátria, onde se tudo judicializa e todas as questões, então, são colocadas para o Poder Judiciário e
e é colocado realmente como esse grande salvador da pátria. Mas eu faço aquela ressalva que a gente fez na nossa última aula, né? Uma sociedade equilibrada é aquela em que os poderes eles estão harmônicos entre si, eles são independentes e eles têm o mesmo grau de força. Né? Isso a própria Constituição já prevê dessa forma. Então, esse ativismo judicial que a gente vislumbra no Brasil hoje, a meu ver, é uma anomalia. Né? É algo que não está condizente com o espírito da Constituição, mas é a minha humilde opinião, certo? Eu quero que vocês raciocinem por cada um de vocês, certo? E nós falamos aqui também, né, ainda dentro dessas fontes do direito, sobre a doutrina. A doutrina sendo aquele conjunto sistemático de teorias sobre o direito que são elaborados pelos juristas, né? Os juristas são os estudiosos do direito. Nós também fizemos as classes fundamentais do direito, né, onde a gente dividiu entre o direito público e o direito privado, lembrando que o direito público é aquele que regula as relações em que predominam os interesses gerais da sociedade, né, considerada como um todo, e a gente vai ter o Estado como representante, né, desses interesses gerais da sociedade, e os ramos, a gente tem o direito constitucional, administrativo, penal, tributário, processual, internacional, público, dentre vários outros, onde fica evidenciado esse interesse público. E temos o direito privado, né, que justamente vai regular as relações em que predominam os interesses particulares, ou seja, a esfera privada, e aí tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. E a gente aqui falou do direito civil, comercial, do trabalho, do consumidor internacional privado, mas lembrando que essas grandes classes do direito são uma classificação não taxativa, não preto no branco. A gente falou justamente dessa zona cinzenta, onde nós vamos encontrar tanto ramos do direito que tem que de direito público e que de direito privado, certo? E justamente por isso, né, que essa classificação é muito mais didática, né, mas é a razão de ser da nossa disciplina, né, para vocês entenderem que na própria atuação contábil de vocês vai predominar a contabilidade pública quando eu tenho a figura do Estado atuando em nome desse interesse público. Por quê? Porque vai ter momentos em que o Estado ele vai atuar em nome próprio, não em nome do interesse público. Como quando, por exemplo, a Caixa Econômica e faz um empréstimo, ali os juros que ela está cobrando é um resultado de um contrato como se fosse qualquer outro agente privado, certo? Então, por essa razão ali, é uma relação privada, não uma relação. E aí eu disse: não, o capital da Caixa Econômica Federal é público, portanto, mas nessa relação, por exemplo, predomina o interesse privado. Bem, então, relembrando, né, essa primeira parte, nós começamos a falar sobre o direito constitucional, né? E vimos que o direito constitucional ele tem uma grande tarefa, que é estabelecer a organização do Estado, né? E também apresentar, de fazer garantir os direitos fundamentais do indivíduo, daquele indivíduo que compõe a sociedade, né? E a gente fez a diferenciação entre direito humano e direito fundamental, né? Lembrando que o direito humano são esses direitos inerentes à pessoa humana no âmbito supraestatal, né? E o direito
fundamental são aqueles reconhecidos em cada ordenamento jurídico. E ordenamento jurídico é, como a gente viu, aquele conjunto, né, hierarquizado de normas, né, organizado de normas jurídicas de uma determinada sociedade. E eu até utilizei aqui como exemplo a pirâmide de Kelsey, onde nós temos no topo a nossa Constituição e as leis infraconstitucionais, né, leis ordinárias, leis delegadas e as leis do dia a dia, contratos, portarias, que acabam, se a gente for analisar, por exemplo, nessa hierarquia das normas constitucionais, nós temos as normas constitucionais, as normas complementares, as normas ordinárias, as normas regulamentares e as normas individuais, como contratos, acordos, dentre outros. E aí nós vimos que a Constituição, ela é tanto uma declaração de vontade política de um povo, que foi manifestada através dos seus representantes, e aí comentamos aqui que o nome que é dado para esses representantes foi os constituintes, né? Foi uma assembleia constituinte, que como escolhessem deputados mesmo. Foi dessa forma, e ela vem justamente estabelecer os direitos e os deveres fundamentais das pessoas, das entidades e dos poderes públicos. E aí nós vimos que a nossa Constituição fala sobre regime político-jurídico, sobre forma de governo, sobre forma de Estado, sobre divisão funcional do poder, sobre política interna, as questões dos objetivos internacionais, lá do artigo 3º, sobre relações internacionais, os princípios, né, que regem as relações exteriores, como no artigo 4º. Falamos sobre os fundamentos do Estado Democrático de Direito, lá no artigo 1º. Gente, eu estou passando rápido assim, porque é uma revisão para a gente não ficar... a gente dá realmente esse apanhado para seguirmos em frente. Hoje eu quero falar também sobre direito administrativo com vocês, certo? Já que estamos dentro da Constituição, a gente dá um pulinho lá no artigo 37, né? E já fala sobre direito administrativo, né? Então, nós vimos os fundamentos do Estado Democrático de Direito, né? Deram até uma dica mnemônica, né, de decorar o Sócio de Vaplu. Isso, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Sócio de Vaplu. Formas de decorar, né, que se tem os concurseiros de plantão que realmente acabam ajudando nesse sentido. Bem, e nós vimos justamente da importância, né, de nós termos em mente esses fundamentos, porque as políticas públicas, as decisões judiciais, as próprias leis, elas têm que ter como parâmetro predecessor esses fundamentos, porque a nossa sociedade ela tem como alicerce esses valores, né? Nós conversamos aqui sobre algumas características da República, como, por exemplo, a eleição pelo povo dos agentes políticos, e aí os agentes políticos acabam exercendo mandatos por tempos limitados, né? Nesse caso, no Poder Executivo e no Poder Legislativo, porque no Poder Judiciário são cargos vitalícios, né? Ou seja, a não ser que ele seja aposentado, ele continua, né, durante a sua vida a exercer aquele determinado cargo. Nós vimos, né, comentamos aqui sobre o direito de secessão, né, que não existe no nosso ordenamento jurídico, né? Fiz até alusão a uma música, né, cantada por Declamei. Quem perdeu essa aula, perdeu. De Elba Ramalho, né, sobre
esse movimento separatista que nós tivemos na década de 80, né, e que o pessoal no Sul justamente queria se desfazer, né, da nossa nação, se tornar independente, e aí, como resposta, nós tivemos também essa música, que imagina se o Nordeste ficasse independente. E aí comentamos aqui sobre a composição da federação, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios que compõem, né, o que nós entendemos como a Federação Brasileira. E como entendemos, eu falo dessa forma, porque a nossa federação é completamente diferente como uma federação americana, por exemplo. Se a gente for olhar a própria estrutura, a nossa federação, ela sempre foi um só bolo, podemos assim dizer. Por que um só bolo? Porque o Brasil ele já nasce uno, né? E aí, então, é dividido em capitanias hereditárias, e essas capitanias hereditárias foram divididas. Diferente, por exemplo, da Federação Americana, onde cada estado, de fato, era um estado único, né? Uno. E aí eles se agruparam, formando os Estados Unidos da América. Por isso, né, se justifica de termos em alguns estados legislações diferentes do que a outra, que isso não acontece no Brasil de uma forma geral. Por exemplo, uns permitem aborto, outros não. Uns permitem pena de morte, outros não. Prisão perpétua, outros não. E assim, só para ilustrar. Falamos aqui sobre os poderes da União, poder legislativo, executivo e judiciário, né, sobre a função de cada um. Na aula gravada, e aí eu peço que não deixem de assistir, nós falamos sobre o Estado enquanto instituição política, né, que é dirigida por um governo soberano, que reivindica o monopólio do uso legítimo da força física em um determinado território, na percepção de Max Weber, né, subordinando os membros da sociedade. Coesão social. O Estado ele é composto de território, povo e população, né? O território, o elemento